Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui para mais uma semana de aulas, né? Para mais umas aulinhas aí do nosso curso de geografia. E agora a gente vai começar a enfocar o estudo, né, da Amazônia, ok? Então vocês viram ontem a aula sobre divisão regional e agora nós vamos fazer aí uma rápida perspectiva, né, um panorama, melhor dizendo, a respeito das regiões do Brasil. Algumas regiões a gente conseguiu ver ano passado, né? Estou pensando aqui no meu terceiro colegial, né? A Amazônia foi vista, acho que o Nordeste, Centro-Oeste, não vimos o Sudeste e o Sul. Então nós vamos passar aquelas que a gente viu de forma um pouco mais rápida e aquelas que a gente não viu, a gente vai ver com mais atenção, ok? Então é isso. Observem que, né, do lado aí do símbolo do colégio tem um mapa da Amazônia legal. Então nós vamos ver que existem três divisões da região norte, ou região amazônica, né? Envolve a Amazônia Internacional, que a Amazônia ela também está presente em outros países. A região norte, que no caso vai abranger esses estados em quase que a Amazônia Legal toca, ok? Tirando aí o Mato Grosso e o Maranhão, ok? Um estado do Nordeste e um do Centro-Oeste. E a Amazônia Legal, que é esse mapa que vocês estão vendo aí, que é toda a área que é, né, que a Amazônia, né, ou naturalmente ou, né, já existiu. Tranquilo? Então, né, é um primeiro mapinha que a gente vai analisar. Essa é a nossa pauta. Nós vamos trabalhar com aspectos físicos, nós vamos trabalhar com aspectos populacionais e com aspectos econômicos. Nós vamos dar aqui uma atenção um pouco mais especial, mais atenta para o aspecto físico. Tranquilão? Então, como eu disse a vocês, nós temos três Amazônias, né? Uma que é a Amazônia Internacional, uma Amazônia Legal, que é aquela que vocês viram no mapinha, que vai abranger áreas de outros dois estados que não pertencem à região norte, e a região norte que tem como referência a Amazônia, certo? Então, a região amazônica, né, ou a região norte brasileira, vai apresentar as principais reservas e áreas de preservação ambiental. Então, é uma região das que nós vamos analisar, é a maior região e a região com menor densidade demográfica do país, né? A menor região com a relação pessoa por quilômetro quadrado. Então nós temos aí a nossa grande riqueza, que seria a floresta amazônica, com um imenso potencial biotecnológico, com um imenso potencial, né, de enfrentamento às questões climáticas que nós estamos vivendo. Então, por tudo isso, por essa riqueza, por essa diversidade verde, né, é uma região que vai atrair a atenção do mundo todo, ok? O mundo todo tem preocupação com o destino da Amazônia, né? Então, às vezes essa preocupação ela chega até a questionar a nossa soberania, né, perante o nosso território. Então, tem países do mundo, né, que vivem bradando, que acusando o Brasil de não ter condições, né, políticas ou estruturais para administrar uma riqueza, uma coisa do tipo da Amazônia, certo? Infelizmente, nos últimos anos, né, nos últimos 4, 5 anos, a região amazônica, a floresta amazônica, ela tem atravessado, né, um aumento do desmatamento, um aumento das queimadas, e o reflexo disso, né, é esse caos político que nós estamos vivendo desde o final do governo Dilma, né, passando pelo governo Temer
e entrando no governo atual, né? E estou aqui fazendo essa afirmação amparado no quê? Nos dados de satélite que mostram para a gente, né, uma retomada gigantesca do crescimento, do desmatamento e das queimadas na região amazônica, certo? Muito bem. Nós vamos passando para o próximo tópico, né? Vamos rapidamente falar a respeito das características do domínio amazônico. Hidrograficamente, a gente sabe que apresenta a bacia mais rica do mundo, que é a bacia amazônica, né? Um rio principal que vai estar sendo alimentado por inúmeros afluentes e subafluentes. Uma bacia também autônoma, que é a do Tocantins, presente na região norte. A bacia do Tocantins já pertenceu à bacia hidrográfica amazônica. A bacia do Tocantins é uma bacia da região norte. Ela vai compartilhar a foz com a bacia amazônica, né? Então, no quesito vegetação, a marca é a floresta latifoliada, né? Ou a rainforest, como na expressão em inglês, uma floresta, né, com um potencial biotecnológico gigantesco, uma floresta complexa, sempre verde, úmida, né? Então, com inúmeras espécies de animais, vegetais, né? Um ambiente, pensando a floresta em si, um ambiente bastante escuro, bastante úmido, né? Então, a relação aqui ela é total, né? Sobretudo com a questão da hidrografia, sobretudo com a questão climática. Então, nós temos na região uma área equatorial, um clima equatorial, em que, né, durante de 8 a 9 meses do ano chove muito, muito calor e pouca amplitude térmica. Ok? Passando para a questão, né, do relevo, já vou apresentar o relevo usando a imagem. Então, um dos grandes mitos que a gente quebra, né, quando trabalha com a região norte é quebrar o mito de que a Amazônia seria uma gigantesca planície. Não. A gente pode dizer que o domínio amazônico preponderantemente ele apresenta, né, terras baixas, ok? Não necessariamente essas terras baixas representam uma gigantesca planície, tá certo? Nós vamos ter planaltos, né, no norte e no sul, planaltos residuais. O nome já diz alguma coisa, né? São planaltos antiquíssimos, resíduos, né, desgastados, né? Planaltos que foram criados lá no pré-cambriano, então são muito antigos e são muito desgastados pela ação do tempo, pela ação das intempéries, ok? Então chama-se planaltos residuais. Temos na parte interior uma gigantesca área de depressão. Ok? Para quem se esqueceu, a depressão é uma unidade de relevo que a marca dela é uma suave inclinação, um relevo de 100 a 400 metros. E na parte central, sim, nós vamos ter uma planície que é onde corre o rio Amazonas. Percebam que a imagem mostra para a gente também, né, que esse domínio ele tem duas estruturas geológicas. Uma estrutura geológica mais antiga, né, que é a cristalina, que a gente pode ver aqui, né, onde você está vendo a setinha, e aqui, onde você está vendo a setinha. Então, essa área é a área mais antiga, né, de escudos cristalinos. E aqui é uma área sedimentar mais recente. Ok? A vegetação, né? Hegemonicamente o domínio das florestas latifoliadas equatoriais, em partes, né, partes com cerrado, campos, e a vegetação litorânea, que é aqui nas margens do Oceano Atlântico. Então, naturalmente, a vegetação da Amazônia é essa, só que nós podemos afirmar a vocês que boa parte dessa área, né, como nós podemos ver nessa imagenzinha, ela já foi, né, liquidada.
Então, aqui é o que a gente chama de arco do desmatamento. O arco do desmatamento, ele vem, né, o processo dele começou no Mato Grosso do Sul, começou em Goiás, começou em Tocantins, Maranhão, e ele subiu, certo? E tem subido e tem adentrado, né, aqui também em Roraima, em Rondônia, e ele tem cada vez mais, né, entrado floresta para dentro aqui, ok? Então, muitas das áreas, né, de vegetação natural já foram exterminadas, já foram extirpadas, e o que temos no lugar é o que? Pastos ou cultivos, ok? Principalmente pastos. Porque uma das coisas a se chamar a atenção a respeito do solo da Amazônia é que é um solo pobre, certo? Um solo raso, um solo pobre, muito por conta das chuvas. Então, o solo amazônico não é um solo lá muito bom, apropriado para a prática agrícola, mas no caso da pecuária é aplicável. Mas a gente sabe o que a tragédia ambiental, né, biotecnológica que isso representa, ok? Então, sempre quando trabalhamos com um tema como esse da Amazônia, nós temos que chamar a atenção para dois lados, né? Para duas faces da moeda. De um lado, nós temos o crescimento econômico, temos a importância da economia, né, da geração de riqueza, da geração de trabalho para a subsistência das pessoas, e do outro lado, a gente tem, né, o impacto ambiental. O impacto ambiental que vai ter efeitos locais, regionais, nacionais e mundiais, ok? Então, aqui, né, a Amazônia, ela atrai a atenção do mundo todo porque ela é o fiel da balança do mundo nessas questões climáticas. Então, se nós retirarmos a Amazônia, o que vai ser dessa região? O que nós vamos ter aí, né, nessa posição geográfica, ok? Então, isto posto, né, afirma a vocês que essa região norte, né, o domínio da Amazônia, é um dos grandes espaços vazios da Terra. A natureza, ela ainda oferece, né, dificuldades e obstáculos para a ocupação, sobretudo essas partes mais internas, essa parte mais interna da Amazônia, né, onde estão os grandes rios, né, áreas alagadas. Então, dentro dessa diferença de altitude, nós vamos ter áreas aí, né, áreas que vão sempre estar alagadas, que são as várzeas. Nós vamos ter áreas que vão estar alagadas apenas algumas partes do ano, e nós vamos ter áreas mais altas, né? Então, algumas áreas que sempre ficam alagadas, essas áreas são mais, né, dificultosas para a ocupação, entretanto outras não, tá certo? E o que, além da questão da queimada, que ajuda a abrir, né, os clarões na floresta, nós temos os tratores, os correntões, as retroescavadeiras, que fazem o papel sujo aí de extrair, né, a vegetação. Então, nós sempre temos que pensar isso, né? Nós temos ainda uma baixa densidade. Será que isso é uma coisa ruim ou isso é uma coisa boa, né? Então, pelo lado da natureza, ainda representa uma coisa boa. Claro que a região, ela representa, né, uma região meio que pária do Brasil, uma região pouco integrada com as outras regiões do Brasil. E isso, as pessoas da região, né, se lamentam ou manifestam essa contrariedade, né? Então, a distância do principal eixo econômico é um problema, né? Só que a gente tem que pontuar essas coisas. A civilização e o arco do desmatamento estão cada vez mais adentrando ao domínio amazônico, certo? A gente tem que entender então o que a intervenção humana no sistema amazônico implica em desequilíbrio do mesmo. Então, a Amazônia é um ecossistema. Um sistema representa, né, elementos que interagem, né? Nós temos então a interação
de alguns elementos e o funcionamento do corpo, ele vai se dar pela boa interação entre esses elementos. Quais são esses elementos? A vegetação, os solos, o clima, a hidrografia, né? Então, principalmente a floresta é o elemento protagonista desse sistema. Então, a partir do momento que a gente retira a floresta, né, nós vamos ter consequências seríssimas, né, para esse ecossistema. Então vamos tentar aqui, eu vou mostrar para vocês, né, aqui na apostila, mais ou menos isso. Então a vegetação exerce influência marcante. Por quê? Porque ela é responsável por cerca de 50% do atual índice pluviométrico da região. A floresta, ela funciona como um grande, né, ar-condicionado. Ela lança, né, água em estado gasoso, né, vapor d'água. Então é a floresta que vai colaborar, né, na formação dos famosos rios voadores. Cada vez que a gente retira a floresta, a capacidade de transpiração, de evapotranspiração diminui. Então significa que se a gente matar essa floresta, retirar, ela não vai mais gerar esses rios voadores. Essa capacidade, né, fantástica de geração de transpiração que vai respingar literalmente em várias regiões na América do Sul, certo? Então esse é um ponto que vocês têm que sempre lembrar. Segundo ponto, né? A floresta é como um escudo para o solo. A partir do momento que você retira a floresta, né, a água da chuva, ela vai ter um impacto direto no solo. E aí ela vai gerar o quê? Aquela erosão superficial, aquela erosão laminar. Então, vai trazer o que? Assoreamento para os rios, né? Vai gerar um ambiente degradado. Então, é um problema seríssimo. Outra coisa, a floresta é um reservatório de carbono. Então, a maneira como que nós podemos lidar contra o aquecimento global é mantendo a floresta de pé, porque ela vai aterrar carbono. A partir do momento que a gente queima, a gente faz o contrário. Ao invés da gente colaborar, a gente, né, vai lançar mais CO2 na atmosfera. Então, isso é um ponto sério nessa questão climática. Além de não colaborar, né, poderíamos colaborar, não colaboramos e ainda nós maximizamos o problema. Outra coisa importante, ao construir hidrelétricas e fazer lagos artificiais, uma gigantesca área de floresta é submersa. Isso não vai só matar, né, animais, submergir vegetação, né, vai gerar, né, o apodrecimento desses vegetais. A água vai tornar mais ácida, né, menos oxigenada. Então, espécies de peixes vão morrer, né? E por final, o desmatamento ou alagamento vem ocasionando a extinção de várias espécies vegetais. Então compromete o nicho, né, ecológico dos animais. Então percebam, né, como a floresta ela é importante. E a partir do momento em que há, né, essa intervenção humana, a retirada da floresta, nós temos um comprometimento do sistema, do ecossistema amazônico. Tudo bem? Então, né, encerro aqui essa parte mais física. Um momentinho só. Como eu sempre falo para os alunos, né, ao longo das aulas, eu não edito minhas aulas. As aulas vão do jeito que eu vou, né, falando. Por quê? Porque para vocês verem, né, como que é a dificuldade da gente trabalhar nesse formato. Se a gente for imagino que tem professores que são perfeccionistas que devem editar a aula, mas se todo mundo editar a aula, né, nosso trabalho vai duplicar, triplicar. Eu acho que vocês conseguem captar aí, né? Então por isso que um segundinho com alguma falha não vai representar um problema para o entendimento todo.
Dito isso, né, passamos para o próximo ponto, que é a ocupação e povoamento. Nunca podemos esquecer que a região norte do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, não era para ser de Portugal e, consequentemente, para o Brasil, né? Era uma região da Espanha, só que, né, os portugueses, as entradas, né, elas foram importantes para reconhecer a riqueza dessa região. E lá no princípio da colonização, né, drogas do sertão foram encontradas. Então, essas chamadas drogas do sertão, temperos, castanhas, né, guaraná e outras coisas mais aí, né, elas foram extraídas com, né, a colaboração das missões jesuíticas. Então, o que não aconteceu nesse momento? Não aconteceu colonização, né? Não houve a chegada do homem branco, como a chegada aqui no Nordeste, no Sudeste. Não houve, né? As pessoas que viviam lá é que desempenhavam essa atividade, a extrativa, certo? Então não houve colonização. Já no caso, né, do famoso ciclo da borracha, da exploração do látex, aí sim, aí nós, né, podemos afirmar que aconteceram as primeiras grandes levas de pessoas de outras áreas do Brasil para essa atividade, sobretudo da onde? Da região Nordeste, ok? Então nós tivemos um surto, né, de crescimento da região aí no final do século XIX, começo do século XX, né, com a expansão da cultura da exploração da seringueira, da exploração do látex, da produção da borracha, ok? Então, quando, né, outras nações, né, colônias de outras nações começam a fazer concorrência com o Brasil, né, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, algumas colônias holandesas, né, que literalmente retiraram nosso mercado, ok? Então essa região entrou em um processo de estagnação, como nós vamos ver aí. Atualmente, a maior parte da população da região norte se concentra principalmente em duas regiões metropolitanas. Uma, né, em Belém do Pará e a outra em Manaus. Muitas cidades, povoados da região norte, elas ficam meio que, principalmente ainda onde existe a floresta, né, povoados e cidades dentro da floresta, elas ficam meio que isoladas, né, por conta da situação natural ou estrutural das mesmas. Veja aqui na página 61, eu tirei um print, né, e coloquei aí alguns recortes históricos, né? No século XX, outros fatores contribuíram para a conquista e ocupação da Amazônia. A Fordlândia, né, que tentou uma colônia, né, a partir da empresa Ford, que tentou montar essa colônia de pessoas para plantar seringueiras, a atividade da borracha. Década de 30, imigrantes japoneses na zona Bragantina do Pará, né, produzindo pimenta e juta. Na década de 50, né, primeiras descobertas de manganês na Serra do Navio, Cassiterita, em Rondônia, e o início da construção de uma importante rodovia Belém-Brasília, rodovia que liga o norte ao centro-oeste. Mas a gente pode dizer que a região ela teve um salto, né, do governo ditatorial para frente. Porque assim, o governo ditatorial, né, tanto o governo JK como o governo ditatorial, eles quiseram integrar as regiões do Brasil, né? Só que o governo ditatorial, ele faz essa integração, só que ele faz essa integração sem um cálculo do impacto que essa integração, da forma com que essa integração foi pensada, né? Então, pensou-se construir hidrelétricas, estradas como a Transamazônica, que não existiam as menores condições, né, para serem construídas, porque até hoje a Transamazônica, boa parte dela, né, tem percurso de estrada de chão, né? Então, é uma região que, pensando a questão do transporte, tem que ter, né, uma prioridade para, né,
o modal hidroviário, tá certo? Então, áreas um pouco mais secas, tudo bem, né? Pensar em ferrovias ou rodovias, mas áreas mais úmidas, então, né, a prioridade deveria ser o transporte hidroviário. Projetos foram pensados, né? A Sudan, Superintendência do Desenvolvimento para a Amazônia, o INCRA para a Reforma Agrária. Então, quando se começou a construir a Transamazônica, todas as margens dela foram ocupadas, né, de forma legal, de forma ilegal, né? Então, muita tensão, né, em pessoas que viviam, que foram para lá para tentar ocupar essas terras. O RADAM, que envolve aí um monitoramento, e a SUFRAMA, que tem relação com a Zona Franca de Manaus, que nós vamos ver a próxima fotinha aí do próximo slide. Quais foram então as consequências dessa ocupação pouco calculadas? Tivemos muitos impactos ambientais, né? Tivemos problemas, né, de ordem socioeconômica, né? Não só naquela época como atualmente também, né? Principalmente com a construção da usina Belo Monte, como eu já citei para o pessoal aí. Conflitos na terra, né? Poceiros. Poceiros são aqueles que recebem autorização para, né, cultivar um pedaço de terra do governo, né? Grileiros, poceiros versus grileiros. Grileiros aqueles que, né, vão forjar certificados de terra, né? Então, invasão de terras indígenas, demarcação de terras indígenas, desmatamento, né? Compra de extração de madeira ilegal, garimpo clandestino. Em algumas cidades, né, como Manaus, uma urbanização que foi também sem planejamento. Então, Manaus, a questão da poluição é muito grande. Então, importante citar isso aí. A Zona Franca de Manaus é um gigantesco polo industrial, né, no meio da Amazônia, que, como o nome já diz, ele vai apresentar inúmeros incentivos. Então, empresas que instalam, né, suas unidades fabris, né, têm isenções fiscais, né, isso faz com que, né, seja um atrativo. Então, foi uma maneira de desenvolver a região industrialmente. E por final, né, chegamos na questão da economia. Podemos afirmar aí, né, salvo raras exceções, como a Zona Franca de Manaus, que a economia da região norte é uma economia baseada sobretudo nos primários, né? A agricultura, pecuária e sobretudo o extrativismo. E aí, extrativismo legal e ilegal, extrativismo mineral legal e ilegal, extrativismo animal legal e ilegal, tá certo? Por que eu estou insistindo com o legal e o ilegal, né? Algumas atividades legalizadas, outras atividades clandestinas, né? Caça de animais, né? Garimpo clandestino, extração de madeira, né, em mata nativa. Então, tudo isso, né, acontece dentro da economia da região norte. E a região norte né, tem se tornado o novo eixo, né, da fronteira agrícola. Então, a fronteira agrícola que antes estava lá no centro-oeste já está, né, na região norte. Então, infelizmente, é uma região que apresenta um potencial biotecnológico fantástico, né, assustador, mas que pouco se explora, né? Se explora mais aquilo que é mais tosco, que é a extração da madeira. Então, para aqueles que se esqueceram, biotecnologia, né, a produção de remédios, de itens a partir, né, da natureza, né, cremes, remédios, uma série de coisas a partir, né, de matérias-primas naturais. Veja o mapa da região norte, que vai apresentar os minérios, né? Então é uma região muito rica em minérios, né?
principalmente aqui no Pará e no Amapá. Aqui Carajás, né, uma região riquíssima em ferro, uma das jazidas, as maiores jazidas de ferro do mundo, ok? Então, né, uma região bastante amparada por recursos naturais. E aqui uma imagem típica da região norte, né? Uma área que foi arrancada toda a vegetação nativa e no lugar, né, pasto e gado. Concluo nossa aula, né, falando rapidamente de alguns projetos implantados na região norte, né? Então, esses projetos, né, vamos passar aqui para a apostila. Projeto Jari. Então, em geral, eu percebo que os alunos eles nunca gostam muito de ler essas coisas, né? Mas por que é importante? Algumas questões de vestibular exploram, tá? Esses projetos. O do Jari, que foi de um milionário americano, que, né, concebido projeto florestal para produção de papel, agropecuária, criação de gado, arroz, exploração mineral, né? Ia estar amparado por uma ferrovia. O projeto Carajás, que é o mais importante, que envolve extração de ferro, transporte, né, usinas hidrelétricas. Então tem toda uma logística prontinha para, né, a exploração, beneficiamento, transporte até o porto de Itaqui, né, no litoral do Maranhão. O projeto Trombetas, que é de bauxita, explora bauxita, né? Esse projeto ele está amparado aí, né, por duas grandes empresas, né, do setor do alumínio. E também está amparado por uma infraestrutura e por uma usina hidrelétrica que vai produzir aí, né, que vai fabricar o alumínio. A Calha Norte, né, um projeto geopolítico de ocupação do norte que espalha pela nossa fronteira. Então, vai envolver a ocupação da fronteira, vai envolver demarcação de reserva indígena, vai envolver, né, um monitoramento, uma série de coisas. E o último aí que eu chamo a atenção seria o CIVAM, né? O CIVAM ele permite o controle terrestre, aéreo e fluvial da região amazônica por radar. Então ele tenta monitorar, né, o que acontece dentro da região amazônica e coibir aí contrabando, narcotráfico, queimada, etc. e tal. Tá ok? Eu vou colocar nos comentários desse vídeo esse link do YouTube que fala sobre o desmatamento da Amazônia, tá certo? Então, espero que vocês assistam aí. Tranquilo? Então, isto posto, né? Encerro a minha aula. Agradeço a atenção de vocês. Recomendo a leitura do conteúdo e até a próxima.